Olá, sou o professor Josimar Silva. Vamos ter uma aula de resolução de problemas de permutação circular. Tá? O primeiro problema é esse aqui. De quantos modos 5 casais podem formar uma roda de ciranda de modo que cada homem permaneça ao lado de sua mulher? Essa é a primeira parte do problema. Depois a gente vai ver uma variação dele, né? Se houver restrição de que pessoas do mesmo sexo não possam ficar juntas. Ok, nesse primeiro momento a gente vai desprezar essa restrição, tá? Não existe essa restrição, vai desconsiderar, não existe isso. É somente isso aqui, de quantos modos 5 casais podem formar uma roda de ciranda de modo que cada homem permaneça ao lado de sua mulher, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a roda de ciranda, né? Você vai desenhar a roda de ciranda, tá? E aqui eu tenho, são 5 casais, né? Obviamente, 5 homens, 5 mulheres, tá? Então, eu tenho aqui, eu vou colocar os homens, tá? De quantas maneiras eu posso colocar os homens? Bom, a gente está diante de uma permutação circular de 5 elementos, tudo bem? Já que os lugares não são marcados, tá? Então, vamos imaginar que eu tenha colocado aqui o H2, o homem 2, aqui o H5, aqui o H4, o H1, por exemplo, e o H3. Essa é uma possível disposição, uma possível acomodação dos 5 homens, tudo bem? Legal. Agora os homens já estão aqui, eu tenho que colocar as mulheres. Acontece que eu tenho que considerar a restrição de que cada mulher tem que ficar ao lado do seu marido. Vamos imaginar que a mulher do H2 seja M2, tá? Vamos imaginar isso. A mulher do H3 é M3, do H4 é M4 e assim por diante, tá? Vamos lá. Então, eu posso colocar, por exemplo, a mulher 2 aqui, M2 aqui, a M5 aqui, ao lado do seu marido, H5, aqui M4, e aqui, ó, pode ficar M1, tudo bem? E M3. Coloquei as mulheres ao lado de seus respectivos maridos, tá? Essa é uma configuração possível. É sempre muito bom a gente descrever, sempre que for possível, descrever uma possibilidade de solução para o problema, tá? Então, essa é uma possibilidade, tudo bem? Agora, acontece o seguinte, como não existe a restrição de que pessoas do mesmo sexo têm que ficar separados, não existe isso, eu posso ter homem ao lado de homem, mulher ao lado de mulher, para cada um desses casais aqui eu posso trocar de lugar. Não é isso? Eu posso trocar aqui, ó, por exemplo, botar M3 aqui e H3. Com isso, o H3 ficaria ao lado de H2, não há problema nenhum. M3, que estaria aqui, ficaria ao lado de M1, também não há problema nenhum. Então, para cada casal, eu poderia efetuar a troca de posição entre eles, para cada casal. São 5 casais, eu tenho 2 possibilidades de posição para cada casal. Como são 5 casais, eu tenho que multiplicar por 2 elevado à quinta. Para cada casal, eu dobro, né? Eu posso botar o homem à esquerda da mulher ou o homem à direita da mulher, tudo bem? Então, essa é a solução do nosso problema. Fazendo as contas, permutação de 5 é 4 fatorial vezes 32. Isso vai me dar 24 vezes 32, que é igual a 768. 768 possibilidades de se acomodar essas pessoas de acordo com a restrição imposta, que cada homem se sente do lado de sua mulher. Tudo bem? Vamos considerar agora a variação no problema, tá? E se houver a restrição de que pessoas do mesmo sexo não possam ficar juntas? Tudo bem? Nós acabamos de multiplicar por 2 elevado à quinta porque a gente estava considerando a troca de posição, né, entre H2 e M2. Poderia trocar somente eles dois e deixar o resto como estão, né, o restante como está. Eu poderia colocar aqui o M2 ao lado de M3. Agora eu não vou poder fazer isso. Eu tenho que considerar a condição de que homens cada homem tem que ficar entre 2 mulheres. Tudo bem? Vamos lá. O problema de colocar os homens passa a ser a mesma, eu fico com a mesma situação da anterior, né? Vou colocar os 5 homens
permutação circular de 5, considerando que os espaços estão todos vazios e que não há numeração, não há marcação entre os lugares, tudo bem? Agora, a partir do momento que os homens são acomodados, os lugares, sim, agora são marcados. Agora, eu quero colocar as mulheres. Essa é uma configuração que satisfaz a essa versão, essa nova versão, né? Eu não tenho duas mulheres juntas, nem dois homens juntos, né? Cada mulher está ao lado do seu marido, beleza? Agora, uma outra possibilidade seria o seguinte, pegar cada mulher e colocar à direita do seu marido. Porque pegar M4, colocar aqui, pegar M5, passar para cá, M2 passar para cá, M3 passar para cá e M1 passar para cá. Tudo bem? Então a gente consegue perceber facilmente que só existem duas possibilidades, tá? Essa daqui, que está aqui, tá? Todas as mulheres à esquerda do seu respectivo marido, tudo bem? Ou todas as mulheres à direita do seu marido, tá? Então, na verdade, eu tenho apenas que multiplicar por 2. Permutação circular, e eu tenho duas maneiras de acomodar as mulheres, apenas duas maneiras de acomodar as mulheres, tá? Ou todas elas ficam à esquerda do seu marido, ou todas elas ficam à direita do seu marido, tá? Então, isso vai me dar um total de 4 fatorial vezes 2, ou seja, 24 vezes 2, que é 48 possibilidades, tudo bem? Com isso, a gente encerra a resolução do problema nas duas versões, ok? Vamos a mais um problema, tá? De quantos modos 5 mulheres e 6 homens podem formar uma roda de ciranda de modo que as mulheres permaneçam juntas? Tudo bem? Vamos ver de quantas maneiras a gente pode fazer isso. Eu vou fazer aqui o desenho da roda. Vou desenhar a roda. E vou colocar os homens. Ok? Então, são 6 homens, vou acomodar os homens e depois pensar nas mulheres, considerando a restrição de que elas devem permanecer juntas. Eu vou colocar os homens aqui. Até então, eu tenho todos os espaços aqui, em termos de permutação circular, esses espaços são idênticos, né? Não há distinção nenhuma para colocar o primeiro homem, tudo bem? O primeiro homem pode entrar nessa posição dá no mesmo, tá? Então, eu tenho uma permutação circular de 6. São os 6 homens sendo colocados nessa roda. Vamos colocar os homens aqui. É sempre muito bom a gente descrever uma das possibilidades em problemas de combinatória, sempre que possível, tá? Então, H3, por exemplo, H1, H6, H5, H2 e H4. Coloquei os homens, tá? Tem número de maneiras de fazer isso, permutação circular de 6, que a gente já viu que é 5 fatorial, tá? Agora eu vou pensar nas mulheres. Acontece que eu tenho que considerar a restrição de que as mulheres devam ficar juntas. Eu vou criar um bloco para acomodar as 5 mulheres, tá? Vou colocar dentro desse bloco aqui, ó, as 5 mulheres e depois disso eu vou pensar no seguinte. Coloquei 5 mulheres. De quantas maneiras eu posso colocar esse bloco aí? Eu tenho quantos espaços aqui entre 2 homens para colocar esse bloco? Eu tenho 6 espaços possíveis para acomodar esse bloco. Agora, pensando somente no bloco, eu posso pegar essas 5 mulheres do bloco e permutar, trocar de posição. Então, eu tenho permutação de 5. Permutação simples de 5, que é o número de maneiras de trocar essas mulheres de posição, dentro do bloco, é claro, tá? Fazendo as contas aqui, eu tenho 5 fatorial, né, que é permutação circular de 6, vezes 6, vezes 5 fatorial. Isso vai me dar 120 vezes 6 vezes 120. Um total de 86.400. Esse é o número de maneiras de se colocar, de se acomodar, tá? Essas 11 pessoas, respeitando a restrição imposta pelo enunciado. Tudo bem? Então tá aí. Uma coisa curiosa é o seguinte, aqui eu tenho 6 vezes 5 fatorial, é 6 fatorial, tá? Então esse problema, na verdade, é 6 fatorial vezes 5 fatorial. Nós vamos ver uma outra maneira de olhar para esse problema, outra maneira de atacar esse problema que justifica esse 6 fatorial vezes 5 fatorial. Vamos dar uma olhada, olha só. Deixa eu apagar aqui. A gente pode pensar também da seguinte maneira, tá? Eu tenho os 6 homens e tenho o bloco de mulheres. Ou seja, eu tenho 7 objetos
que vão ser permutados circularmente aqui, tá? Então, são 7 objetos, 6 homens e 5 mulheres. Então, eu tenho permutação de 7. Permutação de 7, tá? Agora, eu vou pensar no bloco de mulheres. Eu posso embaralhar essas mulheres, eu posso fazer essas mulheres trocarem de posição, permutar essas mulheres. Permutação de 5. Permutação de 5. Isso vai me dar 6 fatorial, conforme a gente viu, né? E 5 fatorial. 6 fatorial vezes 5 fatorial vai dar 86.400, o mesmo resultado obtido anteriormente, tá? Então, mais uma vez, o problema foi resolvido de uma outra maneira, tudo bem? Ok? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje.